Vamos falar um pouquinho sobre preparação física, então. Já quero adiantar que eu não sou nenhum profissional da área física. O que eu vou falar aqui são relatos de experiência pessoal, coisas que deram certo para mim que eu acredito que possam fazer a diferença para você. Lógico, se você quiser se aprofundar nos assuntos aqui tratados, você pode procurar algum profissional do ramo, mas aplicando algumas coisas que a gente vai falar aqui, certamente vai fazer bastante diferença aí na qualidade da sua vida e isso vai impactar nos seus negócios, né? Como ter uma empresa depende muito da sua disciplina pessoal de dedicar janelas de tempo para o trabalho, né? Porque você provavelmente não tem ninguém lhe cobrando de estar trabalhando de certo horário até certo horário. Da mesma forma, você tem que ter a autodisciplina para cuidar da sua parte física, da sua parte mental, enfim. Então aqui segue algumas dicas de como você pode se preparar, como você pode reservar tempo para algumas atividades que vão impactar diretamente e indiretamente os seus negócios. Isso porque empreender é uma atividade muito desgastante, né? Diferentemente da iniciativa privada ou iniciativa pública, que você tem janelas de tempo pré-estabelecidas para trabalhar, empreendendo você que define essas janelas, né? Isso depende muito do grau de importância de um projeto ou a demanda num período, se você está focado em fazer crescer a sua empresa a uma certa taxa, enfim, isso depende muito do que você define para si e o momento que está passando a sua empresa. Então, recomendamos a mesma dedicação para você cuidar da sua preparação física, né? E para isso a gente inicia com um ponto fundamental, que é o sono, né? O empreendedor tem a fama, né, de não dormir, de dormir muito pouco, e isso é altamente improdutivo. Então, a gente vê que às vezes vale a pena você dormir um pouco mais, né? Dormir um pouco mais, eu digo, em vez de dormir 4 horas, dormir o correto, que seria aí de 6 a 8 horas, e ser muito mais produtivo durante o período que você está acordado. Isso porque quando você dorme, você retém muitas informações importantes, você recupera todo o seu organismo, te dá muito mais energia para quando você está exercendo as atividades de fato. E como é que você pode, além disso, otimizar o seu sono, né? Uma dica muito importante é você ter um ambiente totalmente escuro para estimular a produção de melatonina, que é um hormônio que é fundamental para a sua recuperação, né, física e mental. Considere também um nutricionista para que possa te passar uma dieta adequada para o seu estilo de vida e também uma dieta que possa melhorar o seu sono. Muitas vezes as pessoas às vezes têm dietas muito ricas em um certo componente no período da noite e isso impede que elas durmam facilmente ou façam que elas durmam mal, né? Então, às vezes a pessoa, além de dormir pouco, além de dormir menos de 6 horas, dorme muito mal por causa da dieta. Então, recomendamos fortemente um nutricionista. Verificar um nutricionista, às vezes não precisa ser todo mês, quem sabe a cada 2 meses, a cada 3 meses, enfim. Mas certamente você vendo o impacto que isso vai causar na sua vida, você vai querer aumentar a frequência. Então recomendamos fortemente um nutricionista para fazer uma alimentação balanceada, para melhorar também a sua qualidade de sono, sua qualidade de vida. É interessante também achar o seu horário ótimo para dormir, né? O corpo gosta de uma certa rotina, então acostumar o seu corpo a um certo horário para dormir ou para ir se desligando. Só uma dica antes da questão da nutrição, tem um alimento que eu acho muito interessante para comer antes de dormir, que é o abacate, tá? Mas isso, lógico, isso é bom ser adequado com um nutricionista para ver qual a quantidade, enfim, é bom para você, mas é muito bom para mim, porque eu noto assim que é um alimento que me faz muito bem, ele estimula a produção do hormônio de crescimento, que ajuda na regeneração do corpo. E cada um tem, voltando para a questão do horário, cada um tem um certo relógio biológico, então é interessante você procurar entender qual que é o seu relógio biológico, como é que seu corpo funciona melhor. E isso envolve testes, às vezes você vai dormir um certo horário, outro dia você vai dormir um outro horário um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, e você vai se descobrindo, né? De novo, essa questão da jornada de autoconhecimento faz parte, ainda mais na questão do empreendedorismo. É interessante ir se desligando ao longo da proximidade do horário de dormir, né? Evitar responder e-mail de cliente, se desligar da empresa, das redes sociais também, diminuir a iluminação.
A gente sabe que empreendedor sempre tem algum assunto para resolver, sempre tem, você nunca vai estar na frente do seu trabalho. Então, acostumar, por exemplo, pegar um exemplo pessoal meu, eu costumo dormir ali pelas umas 8, 9 horas, que eu acordo lá pelas 4 da manhã. Então, dá umas 7 horas eu já vou me desligando, já não vou utilizando mais celular, assuntos que vão aparecendo no e-mail eu deixo para no outro dia. Isso ajuda muito a se desligar e quando der horário de dormir 8, 9 horas eu já estou mais suave assim, em relação ao ritmo de pensamento e isso ajuda bastante para dormir. E outro ponto que é interessante considerar a meditação. A meditação ajuda bastante também para dar uma relaxada, para esvaziar a mente e dormir mais em paz. Outra questão, além do sono, é o esporte, extremamente importante. Isso para a questão de desopilar, de descarregar, né? Às vezes a gente fica trabalhando e a gente fica com aquela tensão, muitas vezes muscular, e o esporte é uma forma de aliviar, pelo menos eu sinto dessa forma. Eu gosto muito do esporte e também isso dá desopilar, dá essa sensação de relaxamento, dá espaço para você poder, né, trabalhar com força novamente, além de outros benefícios, né, autoestima, saúde principalmente, né. Então é interessante você reservar um tempo da sua rotina, assim como você reserva, eu acredito que você reserve, né, tempo para estudar, o tempo para trabalhar, tempo para responder e-mail, tempo para fazer prospecção comercial, de fato reservar um tempo para o esporte, né. Vejo muitos empreendedores que pegam uma rotina assim tremenda de trabalho e é algo que não consegue dar continuidade, porque às vezes vem a ter algum problema de saúde, por não dormir bem ou por não praticar esporte e acaba não sendo algo sustentável, né? Então, muito melhor fazer um esporte por prazer, né, como forma de prevenção, do que fazer um esporte depois como uma obrigação, como uma forma de tratar algum tipo de problema, algum tipo de doença, né? E eu pessoalmente gosto muito de musculação, gosto né, de surfar também, de jogar golfe, mas, né, eu recomendo você encontre aí o seu esporte preferido, que você possa colocar isso dentro da sua rotina. Questão de rotina, tem um livro muito bom sobre rotina que eu vou indicar nas próximas aulas, que fala aí o tempo mais ou menos, dependendo da atividade, para de fato se criar essa rotina. E alguns estudos falam 21 dias, mas seria mais seguro considerar de 60 a 90 dias. E lógico, né, respeitando seus limites para você ter continuidade naquele esporte. Não adianta iniciar com tudo no esporte que você está aprendendo e se lesionar, enfim, ter algum problema. E, lógico, tem alguns outros benefícios relacionados ao esporte, né? Não só relacionados ao trabalho em si, mas também aspectos psicológicos, né? Ajuda a produção de hormônios que fazem muito bem, como endorfina, serotonina, e melhora na cognição, né? Ajuda na memória também. Então, tem diversos fatores relacionados ao esporte que se complementam aos benefícios de um sono profundo e de qualidade. E alimentação. Alimentação não só para a questão de melhora do sono e melhora do rendimento do esporte, mas também como qualidade de vida. Gente, se eu pudesse recomendar alguma coisa que mais impactou na minha saúde, seria a alimentação. Ter um nutricionista, isso me impactou mais do que fazer academia, mais do que talvez até um sono um pouco mais profundo. A alimentação tem um impacto fundamental. Então, por favor, considere um nutricionista na sua vida, passe para ele qual que é a sua rotina de trabalho, sua rotina de esporte, enfim. Isso vai ter um impacto tremendo, é um investimento que você vai fazer na sua vida que vai ter um ROI, um retorno sobre investimento muito grande, tá? Algumas dicas gerais, então, de nutrição. De novo, não sou nutricionista, não é minha área de atuação, mas são coisas que, né, eu fui fazendo ao longo do tempo, até antes de contratar uma nutricionista, e que eu vi que faziam muito bem para mim, e eu acredito que talvez faça bem para você também. Que é a questão de alimentação com frutas, pelo menos 6 vezes ao dia, verduras e legumes, bastante água. Quando eu estou trabalhando, sempre tenho uma garrafinha de água ali de 1 litro, tento
matar aí umas 2, 3 por dia, então pelo menos uns 2, 3 litros por dia, isso depende do seu peso, mas aí uns 2, 3 litros é uma medida interessante para você estar consumindo de água pura, né, todo dia. Moderar o café e o álcool. Eu pessoalmente não costumo consumir álcool e café também cortei faz um bom tempo. E evitar gorduras e evitar excessos, né? E com isso a gente consegue uma alimentação balanceada. E outro ponto relacionado à preparação física é a questão dos pensamentos, né? Os pensamentos também têm um impacto muito profundo no nosso dia a dia, né? A gente vai falar especificamente na próxima aula sobre o mindset, daí a gente vai realmente ir a fundo ali a forma de pensamento, né? Como é que a forma que a gente lida com a vida, a forma como a gente vê a vida pode impactar no nosso dia a dia. Mas os pensamentos podem impactar até nos outros fatores que a gente já falou. Questão de ansiedade, pode afetar o sono, pode afetar a sua alimentação também, ter algum impulso de alimentação. E uma dica que eu costumo usar na minha vida quando tem alguma questão pegando, algum problema que eu tenho que resolver, eu tento ficar calmo, lógico, isso parece meio óbvio, né? Mas lembrar de respirar e lembrar de tentar ficar calmo e partir do pior cenário. Eu gosto de imaginar qual que é o pior cenário se isso ocorrer de fato ou se o que eu estou tentando fazer para não acontecer e mesmo assim acontecer, o que pode acontecer? Esse aqui é o pior cenário. Ok, esse é o pior cenário. Como é que eu faço para diminuir a probabilidade disso acontecer? Posso fazer isso, ok. Para eu fazer isso, como é que eu posso dividir essas tarefas em menores tarefas? Como é que eu posso reduzir isso em pedacinhos? E você vai quebrando aquele problemão em problemas menores. E você vai colocando isso dentro da sua agenda de tarefas diárias para dirimir aquele risco ou para solucionar aquele problema. Então, geralmente faço isso. Pego o pior cenário, vejo. Geralmente o pior cenário não é tão ruim assim. Geralmente é algo que você, ok, acho que é algo que daria para viver, mas vamos tentar solucionar ou vamos tentar evitar que ele ocorra. E para solucionar ou para evitar que ele ocorra, como é que eu transformo isso em tarefas menores e essas tarefas menores em tarefas ainda menores que eu consiga colocar na minha agenda, né? Tarefas de 15 minutos, meia hora ou de 1 hora, com data específica para acontecer. Estou colocando na minha agenda, é que eu vou executar. Outros pensamentos que eu acredito que ajudem, né, em questão de ansiedade, questão de se sentir melhor e de evitar compulsões por comida, fazer com que você durma melhor, é focar no aprendizado, né, ver problemas como fontes de aprendizado, aprender com quem já fez. Muitas vezes a gente tem um problema, a gente tem uma questão e alguém já passou por aquilo, alguém já resolveu. Então a gente vai passar aqui no curso várias questões que a gente já passou. A gente espera que, caso você tenha algum problema, alguma questão no futuro, como é que eu posso resolver isso aqui? Volta lá na aula, na minha aula do Darville. Tem outros profissionais também do setor da construção civil que talvez possam resolver o seu problema. Enfim, tem muita solução no mercado, tem muita gente qualificada. Às vezes é questão de parar, pensar qual que é a pessoa mais crível, qual que é a pessoa com melhor qualificação que possa me ajudar nessa questão específica. Geralmente vai ter alguém que possa te ajudar. De novo, voltando um pouquinho pro óbvio, mas tenha pensamentos positivos e resolutivos, focar na resolução, né, tentar evitar um pouco de pensamento vitimista e tentar, por mais que seja algum fator externo, um fator que venha acontecer contigo, independente da sua vontade, tentar focar na resolução. Acho que isso é muito interessante. Rodear-se de pessoas cujo mindset você admira, pessoas que têm esse pensamento positivo, têm esse pensamento de resolução. Isso é muito interessante. As pessoas acabam se influenciando, né? O meio influencia muito, né, a pessoa. Então, lógico que você também influencia o seu meio, né? Isso é uma troca. Então, se você tem a opção, né, e todo mundo tem essa opção, procure pessoas que de fato possam agregar na sua vida, né? Que tem esse mindset, tem esses pensamentos que possam agregar no seu dia a dia. Outro ponto de influência são os livros, os filmes, as músicas que você escutam. Isso também influencia os seus pensamentos.
Então, procurar livros que de fato lhe ajudem a solucionar problemas ou evitar problemas. Por isso é importante a qualificação constante, né? Filmes que possam te agregar ou que possam te fazer se sentir bem. É a mesma coisa com as músicas. Ao se deparar com um desafio, eu gosto de lembrar, quando eu tenho um desafio na minha vida, alguma coisa assim muito impactante, alguma coisa muito desafiadora, eu gosto de pensar em situações similares, algum desafio que eu já passei na minha vida e ver como é que eu fiz para passar por aquilo. Isso me dá um certo grau de confiança. Putz, eu já consegui fazer. Léo, você já conseguiu passar por alguma coisa parecida, alguma coisa tão desafiadora quanto, até mais, você consegue passar agora. Então, acontece essa conversa interna. Isso é muito, muito bacana quando você se puxa, quando você se motiva, né? Isso você pode usar exemplos do seu passado. Com certeza você já passou alguma situação na sua vida que você pensava que não tinha jeito que você ia fazer, mas era a única opção e você foi lá e fez. Tenta lembrar na sua mente o que se passou, que você pensou, como é que eu vou fazer isso aqui? E quando você viu, você fez e nem sabe como é que... Se você tivesse que pensar como fazer aquilo, você não teria conseguido. Então, dá uma refletida em situações que foram extremamente desafiadoras na sua vida e que possam servir de fogo naquele momento que você vai precisar de alguém para te motivar, e essa pessoa pode ser você mesmo. Além, lógico, do círculo social positivo que eu mencionei anteriormente. E lembre-se que muitas pessoas já falharam, né? A gente gosta de citar isso porque no sistema educacional, muitas vezes, aí é uma crítica pessoal minha, eu vejo que é um sistema muito focado no certo e errado e não muito no aprendizado, muitas vezes. Então, às vezes as pessoas ficam com medo de falhar. E as pessoas falham o tempo todo. Além do mais, o empreendedorismo é praticamente um sistema de iteração. Você vai tentar uma solução nova, você vai tentar abordar um tipo de cliente, vai tentar, às vezes, pivotar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e às vezes não dá certo. Então é importante você focar no aprendizado, né? E lembrar que muitas pessoas falham. Tem estudos que mostram que o milionário médio geralmente falha umas 13 vezes antes de ser milionário. Então é normal, gente, é totalmente normal, e gostaria que você lembrasse disso quando passar por algum desafio, que todo mundo já passou por isso. Uma hora eu falo de todos os fracassos que já passaram, todas as empresas que eu já tentei e acabaram não dando certo, mas com certeza não tivesse sido o aprendizado que eu tive com elas, com certeza não teria o conhecimento necessário para poder montar as empresas hoje. Então, pensar nisso também. E encarar essa saída da zona do conforto, que na verdade é uma ampliação da sua zona de conforto, né? Tratar isso como uma oportunidade de crescimento. Então, quando você vê novas metas, o fato aí de você estar se qualificando para empreender ou para melhorar a sua empresa, tratar isso como um aumento da sua zona de conforto, como uma etapa do seu crescimento, né? Então aí algumas dicas aí relacionadas ao sono, em relação a esporte, em relação à nutrição, em relação a pensamentos que eu acredito que vão ser de grande valia para você. Espero que você possa reservar de fato tempo para essas questões, assim como você reserva tempo para outras coisas na sua vida, né? Para trabalhar, também reserve tempo para se relacionar com pessoas positivas, reserve tempo para o esporte, reserve tempo para o sono, reserve tempo para ir se desligando para quando você for dormir, e também, né, planeje aí o seu dia, a sua alimentação. Com certeza com essas dicas aí você vai conseguir ser muito mais produtivo e também ter uma vida mais saudável, tá certo? Valeu!